programa está de volta e agora a gente vai falar sobre a questão indígena no Brasil. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Débora Goldenberg, que é antropóloga e escritora. Está aqui, tudo bom, Débora? Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer meu. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, antes da gente entrar na questão indígena do Brasil propriamente, é por que você se interessou por isso? Olha, eu sempre tive muita curiosidade sobre culturas diferentes. E aí, quando eu comecei a procurar um curso universitário, eu li lá antropologia, eu nem sabia o que era, como aliás muita gente não sabe, né? E falava sobre culturas diferentes e antigas e tradicionais, e eu meio que mergulhei sem muito saber. E me apaixonei, principalmente porque eu acho que é uma oportunidade da gente conhecer a diversidade que existe no mundo. E isso é interminável e sempre fascinante. Eu conheço pessoas, até mesmo a história de um pastor que mora hoje no Acre, que ele fica um tempo morando com os indígenas. Conheço várias pessoas que se aventuram assim e sempre contam que o começo ele é um pouco complicado. Eu queria que você falasse para nós. A gente tem noção, dá pra gente saber exatamente quantos índios tem no Brasil, quantas etnias, dá pra gente definir isso? Dá, porque hoje até o censo IBGE, quando faz o censo, ele também capta esses dados, né? Então o último censo revelou aí cerca de 900 mil índios, sendo que já uma boa parte, 34% vivem nas cidades e outros 60 e poucos por cento vivem nas terras indígenas, né? Que são áreas demarcadas, e de etnias são também já centenas de grupos diferentes, cerca de 700. Para esses que vivem na cidade, eu queria que você contasse para nós uma curiosidade, que hoje é dia do índio e a gente sabe que, infelizmente, se fala muito pouco sobre o índio. Quando a gente vai à escola e vai comemorar o dia do índio, a gente se fantasia, as crianças pintam o rosto e pouco da história do índio em si é contada. E eu queria que você dividisse um pouco essa cultura, tanto nos dias de hoje, como também um pouco da cultura antiga. Eu queria que você começasse contando para nós. Você falou de 34% desses índios morando já na cidade. Isso. Se eles assistem TV, se eles trabalham, eles continuam sendo índio, como é que é isso? Então esse é o grande desafio do índio contemporâneo, né? Porque eu brinco assim, eles viviam lá na deles, né? E na verdade quem chegou e fez o contato e, né, impediu que a vida deles continuasse como era, fomos nós, os colonizadores brancos que chegaram há 500 anos atrás. Então desde então eles vêm num processo de se adaptar a essas novas circunstâncias. E hoje em dia, quer dizer, o poder, né, tá o que? No conhecimento, no domínio das leis. Então muitos desses índios que estão na cidade são índios que saíram das suas aldeias para se preparar nesse sentido, para se tornarem advogados, professores, médicos, enfermeiras. Então a grande parte desses índios veio para eles se equiparem, para protegerem o que restou da cultura tradicional. Então o que a gente tem é um mosaico, né? Então em vez de pensar assim, era índio, não era índio, o que a gente vê é que tem um mosaico de pessoas de descendência indígena, algumas das quais mantêm plenamente as características. Então hoje no Brasil é incrível, mas existem uma estimativa de 70 grupos isolados que nunca foram contatados. Não falam a nossa língua. Não, nem sabem que a gente existe. Tá, na verdade, a FUNAI só sabe que existe porque, assim, são áreas muito remotas do Brasil. Por isso que eu te perguntei se dá pra gente ter uma noção exata. Porque, lendo um pouco a respeito disso, a gente percebe que alguns estão... Eu não imaginava que fossem tantos, mas alguns estão tão fechados que eles não estão nem aí pra gente, parece que a gente também não tá nem aí pra eles, né? Mas a gente consegue, então, ter uma noção de que eles existem. Isso dá pra gente saber, por né? sobrevoos, né? Então, a FUNAI sobrevoa essas áreas e ela demarca o entorno para evitar que entrem, em geral, garimpeiros ou madeireiros, porque são regiões que têm recursos naturais importantes. Então, às vezes, assim, como a gente sabe já do contato de 500 anos atrás, que um índio que não tem contato, ele pode facilmente morrer por gripe, doenças simples, né? Então eles demarcam essa área e tentam, na medida do possível, né, que é outra questão, proteger do contato. São cerca de 70, tem uma unidade lá na FUNAI que só faz isso. Alguns já foram contatados por tribos que moram na mesma região e de vez em quando vão caçar ou são nômades, etc. E fazem contato e relatam para o pessoal da FUNAI, olha, ali tem um grupo tal.
E a política indigenista brasileira é, então não vamos contratar, vamos deixar eles lá como eles eram. Em paz, né? Em paz. Agora eu queria que você contasse outra coisa para nós. Nós recebemos muitas matérias da RIT do Mato Grosso do Sul em Dourados, e lá eles têm uma reserva indígena. E a gente costuma ver alguns problemas com o hospital, para eles terem acesso à saúde. Às vezes eles têm problema de saneamento básico, aí faz uma escola, aí não funciona. Enfim, N problemas são relatados através dessas matérias que nós passamos aqui, porque o nosso programa é nacional. E eu queria que você explicasse para nós, muitas reservas indígenas passam pelo mesmo problema? Muitas. Em primeiro lugar, assim, a saúde do indígena ela já é mais fragilizada pelo próprio processo, né, do contato. Então, tanto assim, a questão, como eu falei, as epidemias, que às vezes o organismo deles não é o mesmo que o nosso para lidar com coisas mais simples, mas como também o contato, ele não fez bem para muitos desses grupos, porque eles tiveram que deixar de viver a vida que eles tinham. E isso gerou muita depressão, muito alcoolismo, a desintegração das famílias. Então isso acarreta, óbvio, diversos problemas de saúde, contato com a alimentação, a nossa alimentação, por exemplo, que é muito salgada, etc. Então a demanda é muito grande. E são áreas muito remotas. Então, assim, para chegar, assim como qualquer índio ou não índio, mas assim, quem mora muito longe, dias de barco, para a saúde chegar lá é muito difícil, é muito caro. E a legislação também é diferenciada. Tem um órgão do governo chamado FUNASA que só faz isso. E os recursos e a gestão não são 100%. Então, assim, o que acontece é o quê? É um grupo muito vulnerável que sofre mais ou menos dos mesmos problemas que muitos dos brasileiros que vivem em outros lugares, e pior porque é tão longe. Então é muito trágico, né? Muitas vezes você vai para Dourados ou mesmo para o interior do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, que é um estado já muito desenvolvido, e a situação é muito triste, muito precária por causa desse conjunto. Você escreveu um livro, né, Valentia? Tá aqui, a gente vai mostrar o livro. Você trouxe alguns slides que resultaram livros, você estava me falando, né? Foi uma viagem. Fala pra gente, vai contando pra gente essa história. Como é que você foi parar aí? Que lugar é esse? Então, é assim, esse lugar é na região de Santarém, ali no oeste do Pará. E tem um frei franciscano que mora lá, que é indígena e que faz um trabalho de... É um frei indígena. E antropólogo. É uma figura, é o Frei Florencio. Tem uma foto dele ali. Ele fala português e também eles falam português? Eles todos falam português. É uma região bem impactada. Então, assim, nesse mosaico que eu te falei, é um pessoal que já enfrentou missionário, já perdeu terra, já voltou para a terra, já teve miscigenação, teve essa grande guerra da cabanagem, que é a guerra que inspirou aí o livro. Então o Frei Florencio, ele faz um trabalho de valorização cultural desses grupos indígenas e ribeirinhos que vivem lá. E ele me convidou, ele montou uma expedição artística, científica, com antropólogo, cineasta, ilustrador, fotógrafo, inclusive essas fotos são dos fotógrafos. Se tiver mais fotos, pode ir passando, por favor, produção. E a gente foi conversar com essas pessoas que são os descendentes dos rebeldes que lutaram na cabanagem. O seu livro é ficção, mas com pano de fundo na cabanagem, que é totalmente real. Conta pra gente sobre essa história. Então, é uma revolução popular que aconteceu e é tida como a mais importante de toda a história do Brasil. Então, porque foi a primeira vez que os índios, os negros e os mestiços se uniram e conseguiram matar o governador da província do Pará e ficar 1 ano no poder. Então a insurreição mineira, que a gente vai comemorar semana que vem, etc. Assim, nenhuma dessas revoluções chegou a tanto. Mas ela é muito pouco conhecida porque o desfecho dela foi muito trágico. Morreram assim, cerca de 15 a 20% da população daquela região toda, quando o Império revidou, né? E então, assim, ficou muito pouco de história. Então, a preocupação do Frei Florencio foi assim, poxa, Débora, vamos juntar um grupo que vá lá ouvir a história que os idosos ainda guardam na sua memória. Pra gente resgatar. Quando que é essa revolução? 1835 até 1840. Então, os idosos ouviram de alguém já, os seus avós, já está na terceira geração. Eles ouviram essa história e tem essa história... Não viva porque viveram, mas viva porque ouviram, né? Foi o que ficou, né? E muitas pessoas, então, porque a gente não ouve falar muito sobre a cabanagem, muitas pessoas, ou quase todas as pessoas morreram, foi isso que aconteceu. Grande parte dos rebeldes morreram, pode-se dizer. Tem mais fotos aí. Você ficou muito tempo? Então, a gente ficou 2 semanas, ó, esse aqui é o Frei Florencio, então a gente... Qual que é o Frei Florencio? Esse aí. Ah, tá. Então a gente ia e ouvia
É uma figura, né? É uma figura, ele é super interessante. Ele é da região e tudo, então ele mobilizou as pessoas, a gente chegava e ouvia as histórias que eles Você dormiu aonde? Você comeu o quê? Como é que foram essas 2 semanas? A gente dormiu no barco, né? Então era um barco com 40 pessoas dentro, todo mundo roncando à noite. Ah, uma beleza. Aquela delícia. Muitas mulheres ou a maioria homens? Era misto. Tinha uma Porque os homens mulherada roncam valente. um pouco mais, geralmente, né? As Tinha mulheres uma- sofrem mais com isso, né? Com certeza. E aí vocês comiam o quê? Vocês levaram? levou Aham. comida, tinha o cozinheiro, o seu Miranda, e fazia comida típica da região, bastante mingau, Aham. arroz, feijão, enfim, coisas. O que eles comem, esses índios especificamente? Eles comem. Eles já estão mais próximos de nós nessa realidade, Eles né? já comem a comida normal do interior, mas com um complemento forte de caça e pesca. Aham. Né, que a região tem muitos rios, eles caçam também, aonde é permitido, tem algumas reservas ambientais lá que dificultam um Aham. pouco essa prática tradicional, mas no geral assim se assemelha, com também um componente forte de tapioca, né, mandioca, Aham. mingaus, essas coisas assim, são os mais diferentes. Ó, aqui são as crianças e tal. Então a gente teve essa vivência, ficamos lá, né, 2 semanas, ó, o cineasta aqui. Aham. E aí cada um criou em cima disso. O cineasta fez um filme, eu escrevi o livro, a Aline Bins, que é a ilustradora, ilustrou o livro, escreveram artigos acadêmicos. E a ideia foi um pouco assim, realmente disseminar essa história, tão pouco conhecida e valorizada. Conta pra gente do livro. Tem um romance aí nesse livro também? Então, tem um romance, porque aí tem um pouco dos depoimentos, né? Mas eu falei assim, né? Literatura. Você fez uma ficção, mas você se baseou um pouco no que eles falaram, então. Exatamente, foi esse misto. Mas como, né, todo bom romance tem que ter uma história que fisgue, né? Uhum. Então, assim, o protagonista da história é o Samaúma, Aham. que é o rebelde cabano, assim, quer dizer, o ideal daquele homem quem que foram esses homens tão audazes, né? Então o nome até do livro, porque a gente sempre fala, o brasileiro é muito acomodado, a gente tem Uhum. tantas injustiças sociais, ninguém faz nada. Mas naquela época, né, houve um grupo ali que se propôs a isso e fez acontecer. Então quem eram esses rebeldes, né? Então o Samaúma, ele é esse rebelde. Então, ele nasceu no Maranhão, teve contato com as ideias da Revolução Francesa e se jogou ali na vida para fazer essa luta. Então, ele é o nosso personagem principal e óbvio que ele se apaixona, né? Então, no caminho ele encontra a Valentina, que é uma moça do povo, uma indígena, mas que quer lutar, e aí tem toda essa questão, mas uma mulher na guerra, não sei o quê, e ela vai, ela se prova das mais guerreiras e, enfim, não vou contar o Não final conta da tudo, história. não conta tudo. E eles acabam, enfim, se apaixonando, tudo. Então, aí segue o romance, né? Com... A gente pode considerar literatura indígena, eu posso fazer uma comparação com o Macunaíma e o Guarani ou não? Então, é uma diferença. A literatura indígena é literatura escrita pelos índios. Aham. Então, isso é um universo muito bacana que está acontecendo hoje em dia, liderado por um indígena chamado Daniel Munduruku, e que começou... São os próprios índios que Os escrevem. próprios índios. Nesse movimento que eu te falei, na medida que eles vieram para os centros, estudaram para ser professores, etc., eles começaram, olha, quem que vai escrever a nossa história somos nós mesmos. escrevemos, né? E tem um movimento riquíssimo, até sugiro, seria bacana um dia ele poder vir aqui. E a literatura indianista é a literatura do contato, então escrito por brancos, mas que, né, Como esse também livro estão que você tendo essa escreveu, então, né? É vivência. indianista essa, é É isso? indianista. Então aí é da tradição do Macunaíma, Mário de Andrade, do José de Alencar. Aham. E que até, voltando um pouco à sua pergunta do preconceito que as pessoas às vezes sentem, eu acho que o José de Alencar, por exemplo, o romantismo em torno da figura do índio é uma das coisas que causam o preconceito quando as pessoas veem um índio que tem doutorado, que dirige um carro, que fala no celular, porque ele criou essa mística de que o índio é aquilo, né, congelado, então é pelado no meio do mato, Por isso romântico, que eu fiz a bonzinho, não sei o pergunta. quê. É exatamente isso. A gente tem uma impressão assim, né? Exatamente. E daí a gente, sem perceber, pode estar já sendo preconceituoso, não é verdade? Exatamente. Então, por isso que é bacana essa literatura assim contemporânea, tanto produzida por índios ou não, mas que fala desse novo índio. Então, um dos capítulos que mais tem chamado a atenção em Valentia é um capítulo que é uma conversa por Skype entre um cacique lá na aldeia Munduruku, vendendo pacote turístico para uma agência de turismo ecológico em São Paulo. E negociando e falando, olha, é esse preço, e para tirar foto é mais caro, e para fazer filme é mais caro. Porque o quê? É a realidade.
Entendeu? Muito Eles estão usando de bacana outras isso. armas, não só do arco e flecha, mas para defender a sua cultura, o seu território, para viver melhor, ter Tô saúde. curiosa para ler esse livro todo. Débora, você volta mais vezes, por favor? Nossa, sempre Tenho que... certeza que tem muita informação pra gente. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas a gente quis aproveitar o Dia do Índio para fazer um pouco diferente, para falar sobre a cultura deles mesmos. Foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Espero te receber para outros bate-papos, quem sabe com mais gente, o Frei, mais pessoas Ai, aí, que vamos. possam contar pra gente, porque a gente quer aprender mais essa cultura, né? Prazer, viu, Débora? Prazer Olha, mesmo, quem Jaque, quiser entrar em obrigada. contato, tem o site, que é valentiaromance.blogspot.com.br, que é o site do livro, né? O e-mail, que é debora@dgnk.com.br, e tem o telefone 0 operadora 11 9 9954 0982. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde, Obrigada, Débora. Jaque.